Salve pessoal, boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite, Mariana. Boa noite, Ícaro. Boa noite, Mariana. Boa noite. Boa noite, Ícaro. Boa noite, Alex. Pessoal, estamos aqui com uma pessoa muito especial para nós, nossa querida amiga Mariana Lima. Ela que é pedagoga, programadora. Ela vai fazer a apresentação melhor do que eu em breve. E queria agradecer ela por ter cedido o seu tempo, participar aqui com a gente com o nosso Programmaticast. É muito importante, né? Como a gente passou no início, as dúvidas que a gente tinha em relação a mudar de carreira, a entrar numa faculdade, escolher um curso. Eu acho que o objetivo desse trabalho nosso, esse projeto nosso, é realmente ajudar as pessoas a se encontrarem na carreira de TI, né? Então, Mariano, fala um pouquinho sobre a gente, quem é Mariana Lima. Então, agradeço o convite. É sempre muito bom estar falando de programação, ainda mais com vocês, que são amigos, né? Bom, eu sou Mariana, tenho 27 anos, moro no Rio de Janeiro. Atualmente sou desenvolvedora back-end, mas a minha primeira formação é como pedagoga. Estudei pedagogia, cheguei a atuar em sala de aula e faz cerca de 1 ano e meio que eu decidi, 2 anos na verdade agora, que eu decidi fazer essa transição de carreira para TI. Quando você começou, que você pensou em migrar para essa área de TI, você simplesmente pensou, vou mudar de área, estava cansada de dar aula, os piquititicos, e já pensou logo em migrar para TI, ou você teve algum assim, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente abrir mão e simplesmente seguir essa carreira de TI? Como é que foi? Então, é uma história curiosa, porque quando eu me formei em pedagogia, eu fui trabalhar com educação tecnológica, né? O meu papel como educadora era basicamente formar professores para trabalhar com educação tecnológica. Então eu viajava pelo Brasil e eu formava esses professores, às vezes com. Os professores tinham mais tempo de sala de aula do que eu tinha de vida. Então meu papel era mostrar a essas pessoas que qualquer pessoa podia ser programador, não necessariamente teria que ser formado na área. Então eu trabalhava com professores de geografia, de história, e aí eu formava para trabalhar com materiais educacionais tecnológicos, então Arduino, EV3. E aí eu fiquei 3 anos nisso, cheguei a escrever livros didáticos, participar de campeonatos de robótica. E é uma área que eu sempre gostei muito, né? Só que era algo que eu via muito distante, parecia que não era para mim. Então eu ficava distante, só flertando com a área. E quando eu entrei para trabalhar com educação tecnológica, era novo para todo mundo, até para mim. Era 2018, eu tinha acabado de me formar, eu consegui, na época era um estágio. Eu formei em pedagogia e passei para matemática no mesmo período. Então eu fui cursar matemática na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, só que eu precisava trabalhar. E aí eu consegui esse estágio. Eu lembro até hoje que o CEO da empresa chegou para mim, mas você é formada, você quer fazer um estágio? Eu falei, não, preciso, eu quero. Eu sei que a gente não chega longe se a gente não começar de algum lugar. E aí eu passei para esse estágio, e aí eu fui crescendo dentro dessa empresa. Mas era algo muito novo até para as minhas colegas de faculdade, porque a gente tem uma visão da pedagogia como se fosse só educação infantil. E não é verdade. Verdade. Você ser um pedagogo é muito mais do que você ser um educador infantil. E eu não tô falando isso, não tô tirando mérito da educação infantil. Pelo contrário, para mim a educação infantil é mais importante até mesmo do que a universidade. Só que a pedagogia é uma área muito ampla, sabe? E às vezes a gente coloca ela em várias caixinhas, como se o pedagogo só fosse aquele que trabalhasse com educação infantil. Então, quando eu comecei a trabalhar em uma empresa de educação tecnológica, era algo muito novo. A gente tinha acabado
de ter a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que trazia o ensino de tecnologia para a escola. E isso gerou muito burburinho na comunidade acadêmica, muitas críticas na época. Eu estava na faculdade na época que a BNCC foi planejada, participava de rodas de conversas e tinha muita crítica acerca de como que a tecnologia iria entrar na educação. E, enfim, quando eu comecei a trabalhar com educação tecnológica, minhas amigas nem sabiam, assim, as minhas amigas que formaram comigo, assim, o que eu estava fazendo direito, sabe? Como que funcionava. Até meus professores da faculdade mesmo não sabiam muito sobre qual era o meu trabalho. E foi muito bom, porque eu formei, veio a Base Nacional Comum Curricular, eu já tinha conhecimento sobre isso, a educação tecnológica começou a ter espaços cada vez mais na educação, ou seja, várias escolas começaram a ter o ensino de robótica, porque antes educação tecnológica nas escolas era atrelado a aula de computação, aula de informática, era só aquela salinha de informática. E aí as escolas começaram a procurar isso. Bom, a gente tem que ter educação tecnológica. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai inovar? E aí foi que eu peguei todo esse gancho, assim, e foi muito legal pra minha carreira. Poxa, lá atrás, onde as pessoas não sabiam direito, hoje todo mundo sabe o que é robótica educacional, o que é educação tecnológica, como trabalhar. Então foi bem bacana isso pra mim. Só que a partir de um momento, isso começou. A pandemia foi uma virada de chave, assim, pra mim, porque eu comecei a me questionar sobre os meus conhecimentos. Porque para eu ensinar uma pessoa a trabalhar com Arduino, para trabalhar com robô, com drone, eu preciso ter um conhecimento sólido, né? Do que eu tô fazendo para poder ensinar. Foi nesse momento que eu falei, bom, eu preciso ter esse conhecimento mais aprofundado. E aí, nesse momento, eu fui e falei, bom, eu vou voltar a estudar. Já estava há 3 anos trabalhando com educação tecnológica. Era uma coisa que eu gostava, mas eu sentia que eu precisava de mais, precisava me aprofundar tecnicamente, precisava de novos ares, tentar coisas novas. E aí foi quando eu me inscrevi para a faculdade de engenharia de software, sabe? Acho que foi uma mudança, assim. Foi daí que saiu. E aí a pergunta que o Alex me fez, e você se sentiu enganada com a engenharia de software ou você realmente acertou no curso que você escolheu? Olha, como é que foi o processo de pesquisa também? Depois você conta um pouquinho pra gente. Então, eu não me senti enganada porque eu pesquisei bastante. Eu fiquei entre engenharia de software, engenharia da computação, ciência da computação. E aí teve alguns pontos principais para escolher engenharia de software, que foi ciência da computação é legal, mas é algo muito acadêmico. Sim. E eu não queria estar no meio acadêmico. Muita pesquisa também. Muita pesquisa. E eu falei, cara, eu não quero. Eu quero uma coisa mais prática, mão na massa. Eu não quero ficar na academia, sabe? Então eu descartei ciência da computação por isso. Por ser algo muito academicista, muito teórico e não ser mais prático como eu queria. Aí eu fiquei em engenharia da computação. Bom, engenharia da computação, eu falei, cara, a engenharia da computação é muito hardware. E eu odeio hardware. Não era assim minha vibe. Eu trabalhava com Arduino, gostava, mas tipo, não era aquilo. Não quero ficar fazendo isso sempre, assim. Uhum. Então eu falei, bom, vou ver aqui engenharia de software. E aí, quando eu vi que engenharia de software trabalhava mais questão de linguagem, de programação, aprender mais na prática, assim, mão na massa, o que eu vou precisar para seguir a carreira, foi que eu me encontrei. Eu falei, bom, então eu vou cursar isso. Pô, que bacana, hein? A gente vê que muita gente realmente fica em dúvida por onde começar, em qual faculdade fazer, qual curso fazer, né? Então a gente sempre recomenda as pessoas perguntarem para profissionais que já estão naquela área ou já cursam aquele curso, de como é que é realmente o curso, né? Porque como aconteceu com o Alex, o Germano também, os caras entraram junto com a gente, né, na Cruzeiro, fazendo engenharia e acabaram vendo que não era para eles aquilo, eles queriam mais uma mão no código ali, né, que a gente fala, né? Então a gente também vai trazer pessoas aqui para falar sobre isso, né, que é uma coisa bastante importante, né? Você realmente pesquisar se aquele curso que você está querendo fazer é o que você quer mesmo, né? E outra coisa também que é importante salientar é que quando eu fazia, né, engenharia de software, a questão de ser enganado, Mariana, no quesito de, tipo assim, eu achava que literalmente a engenharia de software ia falar assim, cara, aqui você vai aprender todas as linguagens
Você vai aprender mobile, vai aprender front-end, você vai aprender tudo aqui dentro. Falei, velho, é isso que eu quero para mim. Só que eu realmente não fiz a pesquisa de campo, né? E depois que eu fiz o primeiro semestre, que eu estava no segundo semestre, eu falei, cara, não vou ver isso que eu estou precisando, não. Então eu migrei para o ADS, que eu falei, pelo menos aqui é mais rápido, mais compacto, mas pelo menos é muita mão na massa, né? Mas isso, de fato, essas faculdades, todos esses cursos que você citou, eles abrangem, tipo assim, campos diferentes, mas é igual você citou mesmo. Né? Ciência da computação vai abranger programação, vai, mas no formato. Engenharia da computação vai ter programação, vai, mas é em outro formato. Né? Então, cada um aí vai ter o seu formato. Aplicações diferentes, né? E Exatamente. Mariana, conta pra gente como é que foi você conseguir conciliar isso tudo, né? Esse processo de transição de carreira, meio que início de faculdade também. Você também tem a sua filha. Conta pra gente como é que foi. Só fazendo um parênteses, assim, eu não me senti enganada, porque como eu já fiz outras faculdades, eu sabia que a faculdade ela não te prepara. Isso aí eu já tenho muito claro, e é importante que vocês tenham claro que É, ninguém lugar vai te preparar 100%. Então, para mim, isso já era muito claro. Mas, no meio disso tudo, né, eu fui mãe aos 19 anos, e eu estava no quarto período da pedagogia, quando eu fui mãe. E eu sempre tive que administrar isso ao que eu queria, que era me formar. Eu tinha muito medo de ter que sair da faculdade, mas a minha família me deu muito apoio e isso foi muito importante, ter essa rede de apoio. A esse ponto eu me sinto muito privilegiada por ter pessoas que me apoiam e que falam, não, você vai conseguir, a gente está aqui com você. Mas não é fácil, porque apesar de ter essa rede de apoio, quando você é mãe, você tem pressão de todos os lados. Você tem pressão se você não passa tempo suficiente com sua filha. Você tem pressão por você não se sentir uma mãe boa o suficiente, por não passar tempo suficiente. As pessoas te julgando por isso, por suas escolhas. E, enfim, é uma pressão muito grande, assim. É algo muito, muito ruim nesse ponto. Porque você sempre vai ser pressionado, tanto pelos outros quanto por você mesmo. E até, às vezes, pelo seu filho ou filha, que quer mais que tempo com quer mais você. atenção, né? Que quer mais atenção, mais tempo com você. E aí, é importante, assim, você ter claro os seus objetivos e aonde você quer chegar com isso. Se eu tivesse parado lá atrás, hoje eu com certeza não estaria aqui podendo proporcionar as coisas que eu posso proporcionar para minha filha, que foi essa construção e esses sacrifícios que eu tive que fazer lá Exatamente. atrás, tomando muita pedrada de pessoas falando que eu não era uma boa mãe, que eu não gostava da minha filha o suficiente por ter escolhido estudar, sabe? E eu imagino que tenha sido uma barra muito maior ainda por ser a área de TI, porque aquilo, a gente tem as nossas frustrações como programador, né? É uma carreira que se você não tiver um psicológico bem preparado, você acaba desistindo, né? O professor Fábio vai vir na sexta-feira aqui falar justamente sobre isso, né? Que é preciso você ter uma resiliência maior quando você está nessa área de TI. Porque, pô, a gente já tá cansado de fazer inúmeros códigos e quando chega no final nada dá certo. Então tem essa frustração. Eu acho que por ter sido a área de TI também deve ter sido uma barra bem mais pesada, né? Pra você suportar. Foi. Eu sempre tive muito claro os meus objetivos em mente. Até porque eu queria muito poder representar outras pessoas igual a mim, então representar mães, mulheres pretas, e eu sou mãe solo também, então eu sempre tive isso como impulsionador da onde eu queria chegar. Eu vejo que para nós mulheres na área é bem mais difícil, né? A gente está num meio dominado por homens, então pra gente é bem mais difícil. Só que você pode escolher ver pelo lado difícil ou ver pelo lado, pô, é difícil, mas eu vou estar aqui tentando. Fazer E se eu diferença. conseguir, outras mulheres vão ver que eu consegui e vão tentar também. Então, pra mim, isso é sempre um motivador, né? Hoje, eu sou desenvolvedora back-end, mas atuo em outros projetos envolvendo a educação e programação, porque eu quero ajudar outras pessoas a entrarem na área, outras mulheres principalmente, e a ocupar esses espaços, porque às vezes a gente, no nosso lado, assim, falando mais na questão feminina, se desvaloriza muito.
Ô, né? Mariana, Foi. desculpa. Deixa eu te fazer uma pergunta com todo respeito, claro. Você acha que, por exemplo, você migrou para a área de TI, né? Você estava em outra área. Me fala assim, na área que você atuava antes, talvez em estágio, ou talvez até trabalho mesmo, e na área que você trabalha hoje, você sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher? Desculpa, tanto ser mulher quanto também por injúria racial, alguma coisa do tipo. Você teve algum problema com isso? Já tive quando eu trabalhava com educação tecnológica. Teve uma vez que eu fui ensinar e era ensinar, como eu falei, eu trabalhava ensinando professores a programar com tecnologia, com metodologia, com didática. E era só, uma vez era uma turma só de professores homens, a maioria formada em engenharia, que eram muito bons tecnicamente, mas muito ruins didaticamente. E não adianta eu ser bom tecnicamente se eu não consigo passar para o meu estudante o conteúdo que eu preciso passar de forma clara, de forma didática, enfim. E aí eu fui trazer esse lado para eles, né? Esse lado didático, esse lado de passar o conteúdo de forma mais clara para os estudantes. E foi péssimo, eles não me escutavam. Era eu e um colega homem, e toda vez que esse colega homem falava, eles escutavam. E quando eu falava, eles não escutavam. A ponto de eu simplesmente sair. Eu fiquei lá atrás e desisti. E isso foi também um motivador pra mim chegar e falar, não, eu vou entrar nessa área aqui, eu vou ser boa e eles vão ter que me aturar nisso aqui, sabe? Porque eles não me escutavam, eu falava, era como se estivesse falando pra parede, eles nem olhavam pra mim, tipo, meio que literalmente, isso com a Se não palavra. tivesse feito a pergunta, né? Eles É, cagavam pra mim, sabe? infelizmente, isso aí não é só na tecnologia. Eu acho que isso, assim, eu não defendo lados, não defendo partidos, né? Eu só acho que, tipo assim, o ser humano, ele tem que... Nem vou entrar muito nesse assunto, nem vou abordar, é só questão mesmo disso aí. Eu acho que o ser humano, ele tem que entender que a mão de obra, né? A gente trabalha e não é assim, dessa forma. O que você faz... É porque tem muita gente também que olha e fala assim, ela é uma mulher, né? Tá estudando, é nova, não tem nada para falar para mim, não tem nada que vai saber. Cara, todo dia eu aprendo com a minha filha tem 4 anos de idade, todo dia eu tenho que reaprender, eu tenho que ver como é que funciona. Aí agora eu tenho uma outra bebê de um mêsinho também. Eu tô aprendendo de novo, mesmo com ela também. Então, a gente aprende todo dia. Se a gente fechar a cabeça e não querer aprender com ninguém, né? Achar que, tipo assim, é porque ela é a mulher, eu não quero ouvir. Ou então, é tipo assim, eu sou engenheiro, tô mais um topo acima. Eu acho que o ser humano, ele tem que parar com isso, com esse tipo de preconceito também, não só os outros preconceitos que já tem, mas acabar com esse preconceito de tipo assim, eu tenho mais poder, digamos assim, eu tenho uma formação, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, e eu não preciso de ouvir ninguém. Que às vezes o toque, igual você disse, a sua didática supera o que todos eles passaram antes, e que a ponto de você chegar lá e ter que ensinar para eles de novo. Então, tipo assim, eu, sinceramente, é o repúdio mesmo. Mas eu acho assim, a galera deveria entender e aprender, né? Porque hoje eu aprendo. Eu vejo no YouTube aqui um cara que é fera, um cara que estuda, um cara que ensina. Esses dias mesmo, o professor Fábio mesmo, eu entrei lá no canal dele, cara, a gente tem muito conteúdo de muita qualidade. Aí você vai lá e top. Aí só porque o outro aqui, não, esse aqui é uma mulher que está ensinando, eu não vou nem ouvir. Às vezes a menina que está ensinando lá tem uma didática, igual você disse, muito melhor do que o do professor. Isso tem naqueles cursos da Udemy, até que o Icaro já sabe, que ele É, gosta de comprar os que o cursos Alex lá. vende bastante. Tem uma chinesa, japonesa, não sei, até esqueci o nome dela, ela dá curso de tudo lá. É Ângela. Isso, Ângela. Cara, ela, tipo assim, o inglês dela, não acho perfeito o inglês dela, né, porque é meio chinesado lá, mas quando você pega a rítmica ali, você fala, cara, que conteúdo top que essa mulher tá passando aqui. Então, tipo assim, aí o cara vai lá, tem vários preconceitos e tal, não dá nem a oportunidade, e aquela oportunidade que ele dá ali, ele vai, engloba tudo, aprende rapidinho e tal. Infelizmente tem essa questão aí, né? Mas eu fico assim, eu fico muito plausível, né? Quando eu vejo, por exemplo, você mesmo
eu falei com o Icaro, eu falei, nossa, cara, a Mariana é uma guerreira, porque a gente vê você postando coisas demais lá no LinkedIn, você fazendo as coisas, fazendo as lives, as pessoas falando sobre você. Eu falo, a gente fica orgulhoso, Sim, a né? Porque a gente gente fica se muito orgulhoso. conhece, né? A gente se conhece, a gente se conheceu na faculdade e tudo, por mais que seja a distância, né? Mas a gente fala, não, cara, a Mariana tá dando certo. No dia que a gente conversou, falou, quem a gente vai trazer? Que ele falou assim, cara, eu tô conseguindo a Mariana. Eu falei, nossa, vai ser top, porque a gente fica orgulhoso com isso, sabe? Com essas suas Sim. atitudes, quando você posta as coisas lá, que a gente vê o seu crescimento, vê que você tá, assim, a gente já conhece a sua história, né? Você sempre deixou muito claro, a gente já conhece desde o início. Então, a gente achou... Mariana é famosa no Twitter. Tem que fazer a pergunta ali de cima ali só, depois a gente faz. Comenta aí. Depois eu vou deixar comigo eu fazer. Mas aí, então, tipo assim, a gente fica muito orgulhoso com isso aí. Então, foi uma questão, assim, de honra trazer você aqui. Não foi nem questão, assim, nossa, eu vou trazer a Mariana porque é só mais uma, porque ela tem uma história. Não, mas é porque a gente te conhece, assim, É, já acompanha essa história desde lá de trás, a gente já sabe, e a gente fica muito feliz, sabe, quando a sim. gente vê, de fato, você, assim, evoluindo muito, e a gente espera que continue até onde É, você quiser alcance chegar. a lua, né? Mais que Meu isso ainda. objetivo Porque até mesmo você já serviu muitas vezes de inspiração pra gente, né? Pelo menos pra mim, muitas vezes. E quando a gente vê você progredindo, a gente fala, putz, olha a Mari, cara, a Mari conseguiu. Então vamos lá que a gente vai conseguir. É difícil, a gente sabe que o caminho é de pedra, mas dá pra gente conseguir. Então é aquilo que a gente sempre fala. Pessoal, por mais que vocês tenham um caminho muito difícil pela frente, não percam seus objetivos de vista. Continuem, continuem, continuem que vocês vão conseguir chegar. E antes de você comentar, eu só vou fazer a pergunta aqui que fizeram no chat, não vou falar quem que é. Perguntaram aqui, ó, por que o Java atravessou a rua e disse o que pro outro lá? Que esqueci. Ah, Que é isso aí, mano? ai, é pra chegar no Gabbard. Mas essa foi uma piada que um estudante meu me mandou uma vez, aí eu postei, meus amigos ficaram, mas o que significa isso? Aí eles ficam me zoando com isso. Bacana. É... é, E aí, Lecão? Então, Mário, mas aí, já tocando nesse assunto, era isso que eu ia te perguntar. Você trabalha em desenvolvimento back-end, eu não sei se é o primeiro, se é assim, atividade número um, que você falou que você trabalha com vários setores, você tem vários trabalhos, mas o seu emprego primário, digamos assim, é como back-end ou você é outro, no caso? O seu primeiro é o back-end, né? É, o back-end, isso. Back-end. Mas você escolheu o back-end por causa da empresa ou você escolheu ser back-end porque você falou, eu quero entrar e quero ser back-end? Então, quando eu estava nessa questão, quando eu me inscrevi, né, para fazer engenharia de software e tudo mais, eu falei, bom, eu tenho aquilo que eu falei anteriormente, né, eu tenho a plena certeza que a faculdade não vai me preparar para o mercado de trabalho. Então vamos ver aqui o que eu posso estar fazendo. Eu sempre gostei muito de fazer conexões, então é muito importante, né? Se conectem com pessoas, né? Conheçam pessoas. A partir do momento que eu tomei a decisão, eu nunca gostei muito de LinkedIn, tá? Nunca gostei muito, às vezes eu tenho preguiça de postar lá. Mas a partir do momento que eu decidi entrar na área, eu falei, bom, eu preciso ter conexões, preciso conhecer as pessoas, até pra eu ver o que. Às vezes uma palestra, alguma coisa legal, um curso. Então eu comecei a adicionar pessoas da área no LinkedIn que eu nem conhecia. Eu só adicionava essas pessoas. E aí foi quando eu descobri a Reprograma, que hoje eu sou professora da Reprograma também. Mas a Reprograma, pra quem não sabe, é uma iniciativa que ajuda mulheres em transição de carreira a estudar ou desenvolvimento front-end ou back-end. Esse programa, desculpa. Esse programa é só para mulheres. A Reprograma é só para mulheres. Reprograma é só para mulheres. Tá. A Reprograma é só para mulheres. E aí, a partir de 18 anos. E, enfim, tem mulheres de 40, 50 anos fazendo Reprograma, é incrível, é uma iniciativa incrível e é de graça, o que é melhor Ó, ainda. Você faz uma inscrição, tem uma oficina de seleção, mas quando eu conheci o Reprograma, eles tinham front-end e back-end.
Aí eu falei, cara, eu sou uma desgraça em front-end, eu Gosto de não, desenhar a tela, né? Não gosto de pintar, Eu né? também sou assim. nunca gostei de ficar lá colocando as cores. E olha, porque eu tinha Tumblr. O meu primeiro contato com a programação, quem tá ouvindo aí deve reconhecer, era com Tumblr, era com Blogspot, colocando lá. Então, assim, eu ficava horas para colocar meu blog minimamente aceitável, nem ficava bom, sabe? Então, eu já tinha certeza que aquilo não era para mim. E como a reprogramação oferecia front e back-end, e eu achava back-end um desafio, hoje eu percebo que isso é lorota, assim, os dois são desafiantes, os dois são difíceis sim. Front-end é tão difícil quanto back-end, e só que as pessoas não têm essa percepção, né? É... Aí por isso que eu optei por back-end, sim, porque eu sou uma derrota no front. Entendi. E falando em redes, pessoal, siga a gente no Instagram, no YouTube. Quem tá vendo a gente no YouTube aqui também, já dá o like, né? Compartilha. A gente, a partir de sexta-feira, já está querendo também começar a fazer a divulgação ao vivo, também, simultâneo, tá? Lá no YouTube também, para vocês conseguirem poder seguir a gente. No Instagram também, tudo é papo programático, gente. Tanto o LinkedIn ainda não está no ar, mas vai entrar em breve, tá bom? É o LinkedIn, é o Instagram, é o TikTok, também estamos no TikTok, a gente coloca uns cortes lá, tá bom? Beleza, pessoal? E toda segunda, quarta e sexta a gente está aqui ao vivo, beleza? Mas é só para dar o... Pode falar, Alex, desculpa. É só para deixar a rede, para a gente se comunicar, e depois a gente vai colocar também os nossos perfis pessoais. Sim. Também, para vocês... E vou pegar um perdão aqui me rodando. E vou pedir pra Mari também depois passar o link desse projeto e dos outros projetos que você vai comentar também aí, pra quem tiver interesse, quiser conhecer. A gente vai deixar tudo lá nos cortes e também nas nossas redes. Então a gente sigam lá pra vocês não perderem, pessoal. E aí, Alecão, o que mais que tem aí? Outra coisa que você falou, que você hoje é mentora, né? O seu segundo trabalho, você disse que é mentora. Mas a pergunta anterior que eu ia falar, porque a piada foi sobre Java, eu ia te perguntar sobre isso, entendeu? Por isso que eu perguntei se você trabalhava com... Você teve essa opção de escolha também, ou se a empresa também, já que você escolheu o back-end, você começou a trabalhar em... Você disse que era... se era Java, ou se era outra tipo de linguagem... ou só era uma linguagem fixa, era só aquela mesma? Então, quando eu passei para essa reprograma, para estudar, eu trabalhava com Node, que é o JavaScript, né? O Node, para quem não sabe, é um ambiente que a gente usa o JavaScript no back-end, porque o JavaScript é uma linguagem de front-end, mas com o Node, com esse ambiente, a gente consegue utilizar no back-end. E aí eu fiz essa formação em Node na reprograma, e quando eu fui entrar no mercado de trabalho, eu entrei na empresa desenvolvendo em Java, porque a empresa fazia uma imersão para as pessoas que estavam entrando e tudo mais, e essa imersão era em Java, e depois eu poderia escolher em qual linguagem eu queria trabalhar. Só que quando eu teve essa questão da escolha, a primeira oportunidade que me apareceu era eu queria muito trabalhar com Java, eu tenho uma paixão muito grande por Java, mas a primeira oportunidade que me apareceu dentro dessa empresa foi em Node, com Node. E aí eu pensei, cara, eu acabei de ter uma formação em Node, talvez seja legal eu continuar. Então eu escolhi Node, mas é algo que a partir do ano que vem eu provavelmente vai mudar, sim, para Java, porque eu quero ter o conhecimento em Java mais aprofundado também, sabe? Você acha que a gente deve ter uma linguagem de estimação? Olha, eu sou muito a favor da visão que é a seguinte, e aí as pessoas vão entender. Que eu, por algum tempo, estudei Data Science, Machine Learning, Python, mais voltado para isso. E hoje a minha visão é a seguinte: você precisa ser especialista em alguma coisa e generalista em outras. Por quê? Se você entende Node bem, cara, você entende Node bem, você não vai ficar sem emprego. Isso significa que você só tem que ficar naquilo? Não. Significa que, eu estudei o suficiente para entender isso aqui bem, para ter uma garantia, e aí agora eu vou partir para outras coisas. Então eu estudei Data Science, estudei Java, estudei outras coisas. Eu gosto muito de estudar coisas novas, agora eu estou estudando AWS, enfim, eu gosto muito de ter vários conhecimentos. Eu não gosto de ficar presa nas caixinhas. Eu gosto muito de ter vários conhecimentos. Mas também... O Igor já vai comprar um curso agora de AWS.
Eu vou importante. bloquear o Alex, cara. AWS. E aí, eu gosto de ter vários conhecimentos, mas eu acho importante também você ter um conhecimento específico, porque isso vai te ajudar na área, sabe? Você ser especialista em alguma coisa. É o E aí famoso eu profissional em T, né, Mari? não sei, O famoso profissional em T que as empresas tanto falam, né? Que são os profissionais que têm conhecimento em várias áreas, né? Mas eles são aprofundados em uma também, entendeu? Então isso é muito positivo, principalmente para quem trabalha com equipes ágeis, né? Então é bem interessante. E conta pra gente como é que tua rotina de estudo, como é que você consegue conciliar isso tudo, cuidar da tua filha, estudar, como é que é? não consigo. Fiquei sabendo que teve gente que perdeu o prazo lá e não foi eu contigo. Perdi o prazo da faculdade, do trabalho. Então, é isso, assim. Quando você já tá na área, as coisas mudam. Porque você tá na área e você passa o dia inteiro vendo código, você passa o dia inteiro programando. E aí quando você acaba o dia, você fala, caraca, eu vou ficar mais não sei quantas horas estudando. Só que, porém, é importante estudar, né? Eu Sim. sinto essa falta, porque o estudo que vai te ajudar, às vezes, a resolver um problema mais rápido. Mas conciliar isso é bem difícil, porque, como você falou, né? Tem a questão do trabalho, tem os outros trabalhos que eu faço, que atualmente estou trabalhando em 3 lugares, fora esse outro lugar, então são 4 trabalhos. Nossa. E tem a maternidade, tem a casa, tem uns planos que eu tenho, né? Que ano que vem eu vou estudar na Califórnia. Então é muita coisa. Involuntariamente, às vezes uma coisa fica de fora. Por exemplo, eu deixei de entregar o trabalho da faculdade, que você sabe. 2. 2 trabalhos, enfim. Não, na verdade eu tô falando 2, eu também não entreguei, perdi esse prazo aí. Pensei que já tinha mais um pra entregar que eu não sabia. Não, tem mais um ainda, é pro Começaram dia 30, se eu não me engano, tem que ver, depois eu te passo. Começaram pelo menos a ler o que trata o trabalho e tudo Mas mais. eu mais ou menos. Eu trabalho pra dia 20 hoje, no grupo. Já foi. Dia 20 hoje? Dia 20 já foi. Dia 20 hoje. Enfim, só que é importante, e eu tô cada vez mais pensando nisso, de ter uma rotina, sabe? Eu tava tentando, e eu até coloquei no meu calendário, então todo dia, 7 horas da noite, eu tenho um alarmezinho que fala hora de estudos. Pra eu estudar pelo menos 1 hora por dia. Consigo fazer isso todos os dias? Não. Mas para as mulheres que estão ouvindo, eu acho isso muito importante, é que a gente também tem que parar um pouco de se cobrar tanto. Então, às vezes é legal, minha filha precisa de mim pra alguma coisa. Ir lá, falar com ela, conversar com ela, dar atenção a ela, ou dar atenção a mim também, sabe? É importante isso. E não se cobrar tanto, porque eu vou falar uma coisa que vocês são homens, né? Mas, tipo, os homens não se cobram tanto, sabe? Às vezes eles nem têm tanto conhecimento sobre alguma coisa específica e eles estão lá botando a cara falando que tem. Mete o louco. Eu sei, sou perfeito. Então é isso, a gente às vezes se cobra muito pra gente, temos que estudar todos os dias, não sei quantas 10 horas por dia. Não é assim, vamos estudar no seu tempo. Às vezes 1 hora que você estuda por dia é mais proveitoso do que você ficar 10 horas estudando, sabe? Até porque a mente da gente também não suporta tanto tempo de estudo, né, Mari? Consegue absorver tanta coisa. Se eu não me engano, tem uma comprovação aí, que eu não vou te falar os números exatos, mas é uma coisa bem minúscula mesmo. Se eu não me engano, é coisa de 1 hora e meia no máximo, assim que o cérebro ele retém. Depois disso, ele só tá embolando as coisas ali na cabeça e não tá pegando mais nada. Sabe o que eu fiz? Foi uma coisa que eu faço que me ajudou? É o seguinte, eu gosto muito de educação, né? Então, eu sempre procurei trabalhar em projetos que eu estivesse ganhando conhecimento ao mesmo tempo que estivesse passando conhecimento. Então, por exemplo, quando eu vou dar aula, eu tenho que estudar para dar aula. Não chego assim, oi, gente, vou dar. Não, eu estudo antes de dar aula. E aí eu uso desses outros trabalhos que eu tenho para aprender. Então, por exemplo, quando eu vou dar mentoria, eu tenho que analisar o código dos estudantes, eu tenho que dar proposta de melhoria no código deles, eu tenho que fazer todo um review do código deles. E ao mesmo tempo que eu tô fazendo isso, eu tô aprendendo também. Eu preciso estudar o conteúdo que eles estão estudando no curso, para eu saber avaliar o código deles. Então, eu parti para esse lado. Ao mesmo tempo que às vezes eu não consigo estudar todos os dias, para fazer esses outros trabalhos eu tenho que estudar obrigatoriamente.
Então isso me força a ter esses estudos, sabe? É uma dica também. Uma coisa, ô Mari, lá no grupo nosso, né, do GIP, eu já até comentei na live anterior sobre o GIP aqui, né, a Mari também foi uma das fundadoras, junto com o Alex e o Douglas, né, ela foi uma das Tirou as primeiras primeiras... terras do barranco lá. Hã? A gente tirou as primeiras terras do barranco. Sim, Então a Mari foi uma das primeiras que conseguiu emprego na área, né? E tipo assim, o que eu vejo, o que eu sinto também é que realmente as pessoas elas acabam se cobrando muito, né? Porque o mercado de trabalho também é uma coisa muito exigente, né? A gente vê aí algumas vagas que querem um cara sênior, né? Como se diz, um estagiário com conhecimento de um sênior, né? Então acaba gerando uma certa insegurança para quem tá ali. E como é que foi para você, Mari? Você entrou ali, como é que você lidou com essa insegurança de você, não, cara, eu vou procurar essa vaga, eu vou me candidatar, né? Como é que foi? Que eu lembro que você sempre mandava pra gente lá as vagas. Pessoal, tem vaga assim, é sensado, vamos lá, se inscreve e tal. Você sempre dava o gás na galera. Como é que foi para você lidar com isso, essa insegurança? Bem difícil, sendo bem sincera. Quando eu tava me formando nesse curso que eu fiz de back-end, eu vi as minhas amigas passando já, antes de formar. E eu ficava muito me comparando. Isso, para as pessoas que estão ouvindo, não se comparem com seus colegas, sabe? Hoje, quando eu dou mentoria, quando eu oriento as pessoas, eu falo, não se compare, cada um tem o seu tempo, cada um tem sua trajetória. E a pior coisa que você pode fazer é se comparar com o outro, ainda mais tecnicamente. Então pra mim foi bem difícil, eu achava que eu não conseguiria entrar, eu me inscrevi em várias vagas, eu mandava lá no grupo, eu me inscrevi em várias, e quando eu me inscrevi nessa empresa, eu lembro que é algo muito curioso, eu tinha algumas professoras que trabalhavam nessa empresa que eu tô hoje, e nas aulas elas falavam assim, gente, essa empresa é muito difícil, as pessoas tentam 3, 4 vezes, eu tenho colegas que tentaram 3, 4 vezes entrar, e aí eu ouvia isso, eu ficava, nunca vou tentar nessa empresa. E aí teve um dia que eu vi no Twitter um garoto colocando assim, indico pessoas para trabalhar na empresa tal, né, que é que eu trabalho hoje. E eu falei, bom, eu poderia pedir indicação das minhas professoras, mas eu tava com tanta vergonha de ser reprovada que eu ia ficar, com que cara eu ia olhar para minhas professoras? E aí eu pedi a indicação desse total desconhecido, fiz os testes, entrei. Depois eu contei para minhas professoras, elas ficaram super orgulhosas de mim, super me apoiaram. Mas uma coisa que eu quero dizer em relação a isso a insegurança ela ocorre até hoje. Até hoje eu sou insegura. Até hoje eu converso com minha tech lead, que agora ela saiu, mas agora eu tô com tech lead, que é o líder técnico, né? Pra quem não sabe, quando a gente tá trabalhando com os desenvolvimentos, a gente tem líderes técnicos nos times, que é a pessoa que é aquele porto seguro, é a pessoa que vai te ajudar tanto tecnicamente quanto com as questões de negócio. Então, quando eu converso com ele, eu falo, nossa, estou muito segura. E aí é importante que as pessoas tenham feedback, né, dos seus parceiros de trabalho, que falam, não, Mari, você é boa, não sei o que, você acabou de entrar na área, você vai aprender outras coisas. E é importante também que a gente se permita errar e perguntar. Porque às vezes na nossa insegurança a gente fica, não vou fazer essa pergunta porque é boba, ou a gente não admite que a gente não sabe certas coisas, e aí a gente deixa de aprender. Porque quando eu falo pro outro, olha, isso aqui eu não sei, né, ele não vai me julgar e falar, ai, você não sabe, você é uma fraude. Não, ele vai tentar me ajudar, né? O certo seria isso, um líder, né, os seniors do seu time, os plenos do seu time, te ajudarem a chegar nesse lugar, sabe? Então, é isso, a insegurança bate, ela bate em todo mundo. Independente do seu nível, eu tenho muitos amigos que estão seniors já, com 10 anos de programação, que são inseguros. Isso é normal. Acho que a questão é o que a gente faz com essa insegurança, sabe? A gente não pode deixar que elas nos dominem, sabe? Ô Mari, eu recebi uma pergunta recentemente em um dos grupos, e deixa eu te fazer essa pergunta também. Você acha que o grupo de tecnologia, de pessoas programadoras, né? Você acha que esse pessoal eles são unidos, eles se ajudam? Uma pessoa que está entrando hoje, por exemplo, não sei nada, mas aí eu entro num grupo que tem pessoas, né, que já programam, tanto pessoas sêniores quanto também iniciantes. Você acha que é uma equipe unida ou você acha que o pessoal é bem cheio de mimimi, cada um no seu canto? Como é que você pensa que pode ser isso? Ou você também não sabe me falar? Não, eu sei porque eu tenho experiências próprias, assim, o pessoal é bem unido, assim, é claro, gente, a gente vive, quem trabalha com tecnologia sabe, a gente fala a famosa bolha dev, né, todo mundo se conhece, praticamente, mas
existe, a gente está numa profissão muito privilegiada. Existem pessoas que não sabem desse privilégio, né? TI é um dos maiores salários, é uma coisa. Tipo, eu nem tô formada ainda, já tô na área, então você consegue trabalhar sem formação. Tem muitos privilégios. Por exemplo, eu trabalho de casa, é um outro privilégio. E nem todo mundo reconhece isso e nem todo mundo tem noção disso, né? Existem essas pessoas que não têm noção de privilégio, consciência de classe, mas as pessoas que eu conheci em TI hoje, as pessoas que eu me cerquei, são pessoas incríveis. Eu trabalho num projeto, né, sou orientadora de um projeto para pessoas refugiadas no Brasil, imigrantes. E eu tinha 3 estudantes que estavam sem computador. E eu fiz uma postagem no Twitter, eu preciso de doação de computador para essas pessoas continuarem estudando. E eu consegui, sabe? Eu consegui de pessoas da comunidade dev, através de retweets e tudo mais. A comunidade me ajudou bastante. E fora outras coisas que eu consegui, assim, às vezes vagas de emprego para amigo meu que foi demitido nesse negócio de demissão em massa, eu consegui. Então, assim, a comunidade ela é muito unida. Se você soubesse cercar dessas pessoas, ela é muito unida. É muito difícil você não ter ajuda, sabe? As pessoas realmente te ajudam. As pessoas realmente querem que você evolua, que você aprenda. Então, assim, o que eu posso falar é que eu senti sim a união, sinto todos os dias. Quando eu preciso de alguma coisa, coloco lá, as pessoas vêm me ajudar. E não porque sou eu, mas porque as pessoas realmente ajudam as pessoas, sabe? Então, isso que me fez ficar encantada na área também é essa união, assim. Top. Quer ler, ou então? Se quiser ler aí, ô Alex, por favor. O Pedro, ele tá te perguntando, Mário, você já contratou alguém na área ou participou de algum processo de contratação? Poderia dar algumas dicas de como ir bem num processo seletivo na área? Eu já participei de processo. Na empresa que eu trabalho hoje, uma das nossas funções é participar de processo seletivo. As dicas que eu tenho que eu percebo bastante é que cada vez mais as empresas estão focadas menos no técnico e mais em soft skills, porque eu escuto muito isso, que os hard skills, né, que são esses conhecimentos técnicos de programação, você vai aprender, nem que seja assim, depois de 2 anos codando, você vai aprender, você vai evoluir. Agora, você saber trabalhar em equipe, saber ouvir, ter uma escutativa, saber lidar com diferentes tipos de pessoas, isso está cada vez mais difícil. Então eu vejo que as empresas estão muito focadas nisso também, muito focadas, empresas grandes assim, estão focadas nesses conhecimentos. Uma outra coisa também é que as pessoas não valorizam muito é o conhecimento anterior, o conhecimento que você tem anterior. Então, às vezes, a pessoa que está em transição de carreira, ela descarta todo o outro conhecimento. Então, porque eu fiz pedagogia, eu não posso trazer esse conhecimento que eu tenho na pedagogia para a TI. Eu devo fazer isso. Eu devo falar das minhas outras experiências. Muito legal quando a gente consegue relacionar aquilo que a gente tem no passado com o que a gente está fazendo hoje. Então, é uma dica também. Relacione aquilo que você já viveu, as aprendizagens que você tem do passado, e como ela contribui para o profissional que você é hoje, sabe? Isso é muito importante. Outra coisa importante também é que as pessoas, às vezes, elas descartam muito a possibilidade de algumas vagas porque elas acham que eu não tenho o conhecimento necessário para isso. Mas é muito legal você ser honesto com isso e falar, olha, talvez eu não saiba isso, mas eu vou aprender e vou saber e vou evoluir. Então, umas coisas assim que eu percebo, assim, percebo que as pessoas precisam melhorar os soft skills, porque cada vez aquele mito do programador é uma pessoa numa caverna, no quarto escuro, Sim. uma tela vendo só código no nível Matrix, é mentira. Cada vez mais você tem que se relacionar com outras pessoas, com o seu time, com o seu squad, ouvir o outro, ou saber ouvir feedback, que é muito importante, saber ouvir feedback e não deixar que o feedback ache que o feedback é algo para te atingir e não é. Às vezes é para fazer você evoluir. Então, é isso, assim. O conhecimento técnico você aprende, sabe? Inevitavelmente você aprende. E essa parte de soft skills é o tipo de coisa que é muito difícil realmente você conseguir trabalhar, né? Porque não tem tipo um manual de
de como você se portar. É lógico que você vai se adequando às situações, você vai aprendendo a se portar, né? Então tem pessoas que realmente têm muita dificuldade com isso, né? Uma das coisas que eu também vejo, que eu pelo menos eu tenho dificuldade, é essa parte de rede social. Eu também não era um cara que gostava de mexer muito em rede social, meu LinkedIn é meio abandonado, né? Então a gente também começou esse projeto pra gente ter um aperfeiçoamento pessoal, né? O Alex também ele é um cara meio tímido, às vezes ele fica meio assim, de ficar meio na cama. Agora ele tá melhorando pra caramba, né? Então a gente também tem um aperfeiçoamento pessoal nessas questões, né? Então é isso daí. Deixa eu te fazer uma pergunta também. Tem muita gente que, o que acontece? Segue muito o vento, né? Eu mesmo já segui vento várias vezes, isso, querendo ou não, atrasa a gente, né? Por exemplo, você vai lá e pega uma vaga lá específica, você fala assim, eu também gosto de back-end, né? Eu estudo Java, tal, eu gosto da linguagem Java, eu gosto da ideia do back-end, né? Só que eu entendo que eu preciso de front-end para poder, lá na frente, se eu precisar fazer alguma migração, fazer qualquer coisa, a gente tem que ter esses conhecimentos, mesmo que seja básico. Mas eu já passei por Python, já passei por JavaScript, já passei por... até por COBOL já passei. Né? Então, tipo assim, é por causa dos ventos, leva a gente para um lado, traz a gente para outro lado. Então, o que você acha dessa ideia? O cara entra ali, começa a comprar cursos, livros, os livros ficam abandonados, os cursos ficam abandonados, as ideias. Por quê? O cara entra ali e fala assim, nossa, tem 1 milhão de vagas de Flutter. Você fala, cara, eu tenho que ser um cara do Flutter. Ou então, de repente, aí ele tá ali estudando Flutter, não, mas ali é melhor você ir pro front-end, porque agora as vagas tá tudo em front-end. Aí ele não estuda, não aprende, não se decide. O que você acha disso aí? Você é focada, você já passou por esses ventos? Eu passei por esses ventos e eu acho que é o pior erro que a pessoa pode cometer é passar por esses ventos. E hoje eu oriento meus estudantes na orientação que eu dou a não cometerem isso, né? Um exemplo é que recentemente uma estudante está se formando agora como desenvolvedora back-end com Node e aí abriu um curso de Python. E aí ela falou, Mariana, ela me mandou um áudio quase chorando assim, falando, Mariana, eu perdi a inscrição, você tem como me ajudar, não sei o quê. Eu falei, calma, foi muito bom você ter perdido essa inscrição, porque como assim? Você acabou de se formar com back-end, você já vai ver Python. Não é, gente, não façam isso. Por que eu tô falando não façam isso? É preciso ter uma meta. E às vezes você começa a estudar JavaScript, aí você vai estudar Java achando que é a mesma coisa. Não é. JavaScript e Java são diferentes. E aí você quer estudar Python, e aí você vê C Sharp, vou estudar C Sharp, e aí você não aprende nada, no fim das contas. Assim, porque são linguagens diferentes, com sintaxes diferentes, então... E isso atrasa mais o seu desenvolvimento do que te ajuda. Então, o conselho que eu dou é, bom, você quer ser desenvolvedor? A primeira coisa é, quero entrar na área, tô fazendo transição de carreira. Pesquise. Pesquise o que é front-end, pesquise o que é back-end, pesquise o que é data science, pesquise o que é machine learning, pesquise as várias... Gente, TI é um mundo, não é só back-end, front-end, é um mundo. Você pode ser analista de negócios, project manager, BA, um monte de coisa, sabe? QA. É muito grande. Então, assim, pesquise. Antes, pesquise. Me encontrei, quero ser desenvolvedora back-end. Beleza. Pensa assim, o que eu quero fazer agora? Minha prioridade é entrar no mercado de trabalho? Quero ser desenvolvedora back-end. Minha prioridade é entrar no mercado de trabalho? Então, bom, eu vejo aqui que Node tem muitas vagas. Então, se eu quero entrar no mercado de trabalho rápido, foco em Node. Aí, o que as pessoas fazem? Quero ser back-end, aí vou estudar Python, que não tem muita vaga em Python para back-end. É mais data science, é um fato isso. Então, assim, às vezes as pessoas cometem esses errinhos de seguir modinhas ou seguir esses ventos, assim, e não saem do lugar. Então, para quem tá começando, foca em uma coisa. Quero ser desenvolvedor back-end, tô vendo que tem muita vaga em Node. Foca em Node, entra no mercado. Viu que não é, mas pelo menos você já tá no mercado. Para você conseguir um outro emprego com outra linguagem vai ser muito mais fácil de quem não tá, entendeu?
E nada te impede, no futuro, você estudar Python, de você estudar C Sharp, nada te impede. Mas se você tem um objetivo de entrar no mercado, de conseguir um emprego na área que vai te ajudar a conseguir outras coisas, eu falo assim, foca numa coisa, não fica aprendendo várias coisas ao mesmo tempo, porque no final você não vai aprender nada, você vai ficar estagnado. Então foca numa coisa que é o seu objetivo, conseguiu, vai aprender as outras coisas, sabe? Eu acho muito mais fácil do que você ficar atirando para todos os lados e no final não conseguir nada. Isso. E uma outra questão também que a gente vê que aconteceu conosco, né, com alguns colegas nossos também, é a questão do bolso, né, principalmente para quem está aqui fazendo a transição de carreira e é tipo um chefe de família, né, então tipo assim, você entrar por mais que o mercado esteja aquecido, para você entrar em determinadas áreas na programação é um pouco mais complicado do que outras, né, por exemplo, a gente falou aqui que o mercado para mobile, né, requer muito mais conhecimento do que você começar com front-end, por exemplo, né? Então, tipo assim, um cara que quer fazer essa transição de carreira rápida e, vamos dizer assim, quer arrumar dinheiro logo, para ele entrar e começar arrumar serviço como front-end é muito mais rápido do que se ele fosse tentar arrumar como um desenvolvedor mobile, entendeu? O que você acha disso, Mari? Você acha que isso procede? E nada impede depois no futuro dele ser um desenvolvedor mobile. E isso procede, porque, por exemplo, quando eu comecei a estudar fazer a faculdade, que eu não estava na área ainda, só estava estudando a faculdade, eu falei, quero aprender Java, cara, Java é muito desafiador, quero aprender. Comecei um curso na Udemy de Java, que era um curso, tipo assim, 200 horas. E, cara, eu fiquei, mano, Java é muito verboso, Java não é uma linguagem fácil de aprender. E eu demoraria muito tempo para aprender para entrar no mercado de trabalho. Eu falei, não, eu preciso entrar no mercado de trabalho. Aí foi quando eu conheci o Node, que é uma coisa muito mais rápida e simples de aprender. Então, assim, agora que eu tô no mercado de trabalho, nada impede de eu começar a aprender Java e migrar, porque eu tenho uma experiência. E eu falo isso, pessoal, não é falando, Mariana não quer que eu estude outras coisas. Não é, é porque teve uma época da minha vida que eu passei para 2 cursos, esse da Reprograma, e eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar engenharia de machine learning. Essa bolsa de estudos era $6.000 numa instituição lá na Califórnia. Eu ganhei essa bolsa de estudo. Então eu fiquei estudando engenharia de machine learning e desenvolvimento back-end ao mesmo tempo. Só que um era Python e o outro era Node. Minha cabeça fez assim, ó. Tipo, Deu um nó. deu um nó. E era muito difícil conciliar as duas coisas, porque eram conhecimentos que exigiam coisas diferentes. E eu sinto que eu não conseguia aproveitar nenhum dos dois a fundo, sabe? Então, se você quer entrar na área rápido, faz um plano, entra na área e nada te impede depois de você estudar mobile, trabalhar com mobile, sabe? Migrar. O que eu mais conheço é gente que entrou como dev, virou data science, ou virou QA, ou virou BA, sabe? O difícil é você entrar. Depois que você entra, é bem mais tranquilo. E até a sua cabeça clareia um pouco mais, né? Porque você passa a entender as diferenças, né? Até aqui perguntaram aqui, a GG Cri aqui perguntou aqui, ó, se Java e JavaScript não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa, né? Então a gente tem essa dúvida. Quando eles inventaram o JavaScript, eles usaram o nome Java porque ele estava em alta, então foi mais ou menos uma jogada de marketing ali, né? Então, na verdade, é ECMAScript, né? Java é um apelido, JavaScript é um apelido de ECMAScript, que na verdade eu acho que é esse que é o nome correto, né? Mas eu acho que sexta-feira a gente vai poder ter uma ideia melhor sobre isso, hein? A gente vai ter aqui a enciclopédia nossa, que é o nosso professor Fábio Guanabara, com todo o carinho que a gente recebe. Não é o Gustavo Guanabara, não é o Gustavo Guanabara, é o Fábio Guanabara. É o primo. É primo. E Mari, só pra a gente já tá indo pra nossas considerações finais, a gente tá aí, finalzinho já. Fala um pouco pra gente desse trabalho que você faz com refugiados aqui no Brasil, como é que é? Então, eu sou orientadora pedagógica de uma turma de back-end. Foi muito especial pra mim, porque, como eu falei, né, eu sempre tento atrelar a educação com uma tecnologia. Então, eu busco fazer isso e foi muito importante pra mim estar com essas pessoas, assim, aprendi demais, cresci demais. E além de orientá-los, né, eu pude ajudar um pouco eles em relação a desenvolvimento, porque eu já tô na área, né? E foi muito bacana ter essa outra perspectiva de alguém que das pessoas que estão entrando agora, né? São pessoas que estão fazendo transição de carreira.
e se sentem às vezes muito inseguras, né? De se vão conseguir, se é pra elas mesmo, muitos pensam em desistir. E pra mim foi muito legal poder estar desse outro lado e falar, não desiste, olha só. Eu mostrei uma foto de como eu comecei a estudar na mesa da cozinha, depois eu botei uma foto da minha mesa atual e isso super motivou eles, sabe? E é isso, assim, pra mim, trabalhar com educação, pra mim a educação, ela tem o poder de transformar vidas, assim, sabe? E eu fico muito triste que nem todos têm acesso à educação. Então, quando eu vi esse projeto, eu vi esse projeto no Shark Tank. Eu tava assistindo Shark Tank, aí eu vi esse projeto e eu falei, caraca, é muito legal, parece o projeto que eu estudei que era só pra mulheres, mas esse é pra pessoas refugiadas. Então eu falei, quero participar. E aí eu me inscrevi pra ser voluntária, eu fui professora voluntária nesse projeto de Node.js. Então eu me inscrevi pra ser voluntária, eu nem ia ganhar nada, assim, eu queria estar no projeto participando, sabe, ajudando, retribuindo pra comunidade aquilo que eu ganhei, sabe, aquilo que eu tive, assim, o apoio que eu tive. E aí, quando eu me inscrevi para ser voluntária, abriu vaga para ser orientadora, né? E aí eu participei de um processo seletivo, foi um processo seletivo longo, tive que mandar plano de aula, tive que mandar proposta, tive que fazer, né? Porque esse cargo de orientação pedagógica era para pessoas que são formadas em licenciatura, sabe? Então, eu entrei nesse cargo pela minha formação como pedagoga, e não Entendi. pelo fato de estar na tecnologia. Então eu tive que provar, né, fazer testes e tudo mais. Claro que o fato de eu estar na tecnologia contribuiu, porque meio que uniu, né, as coisas. Mas a maioria dos orientadores lá, acho que cerca de 95%, são só de licenciatura, não tem essa área, esse background de tecnologia. Então, pra mim, foi muito importante pra mim, sabe? Muito importante estar com eles, ajudá-los, eles, né, orientá-los com a visão de quem já tá na área, com a visão de quem já passou pelo que eles passaram, essa insegurança de será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir. São pessoas incríveis que sofrem muitos preconceitos por falarem outros idiomas, né? Estar num país que não são o país originário deles. Então, poder participar desse projeto, de certa forma, retribuir para a comunidade e mostrar para eles que, sim, esse é o lugar de vocês, sim, vocês pertencem a essa área, sim, vocês podem, sim, foi muito importante para mim e me ajudou muito profissionalmente, sabe? Poxa, que bacana, hein? Mariana, Quer fazer a última pergunta pra gente aí, encerrar, Alex? na verdade não, eu só ia falar assim que é muito bom ouvir esses depoimentos, porque essa área de tecnologia, eu acho que qualquer área, né? Independente, é para qualquer pessoa, né? Ela não tem assim, para homem, para mulher, para raça, é para qualquer pessoa. Quem quiser. E é muito assim, a área ela é muito grande, ela é muito aceitável, né? Assim como você ajuda, auxilia as pessoas nessa questão de refugiados, elas é para as pessoas de fora, elas são para as pessoas de dentro, então são bem aceitáveis e como a gente já disse, né? Isso não é assim porque você está online, né? O trabalho que você vem fazendo, ele é incrível, né? Ele é incrível e super aceitável. Eu acho que realmente você está perto aí de algo bem grandioso aí na sua vida, na sua carreira aí, sabe? E foi assim maravilhoso ter essas lições de hoje, viu? Sim. Eu queria agradecer a oportunidade, eu queria mandar um recado para as pessoas que estão ouvindo, principalmente para as mulheres, dizer que essa é uma área que nos pertence. Para quem não sabe, nos primeiros cursos de programação, as turmas eram dominadas por mulheres. Então, em algum momento isso se inverteu, mas a gente precisa retornar esses espaços. Quando eu trabalho também com adolescentes, que, enfim, eu sou professora de um curso Conectadas, que se chama, que é para adolescentes, e elas trazem depoimentos assim que até hoje elas sofrem, que às vezes o professor na sala de aula não escuta o que elas querem falar, às vezes elas são ignoradas na hora de apresentar o trabalho. Então, quando as meninas trazem esses depoimentos, eu tento passar para elas, essa área é de vocês, não saiam daqui, vocês têm que ficar aqui, vocês têm que ocupar esses espaços, a gente tem que ocupar esses espaços. Ainda mais, às vezes a gente que é mãe, assim, e a gente se sente que não vai dar certo, que a gente sabe que é difícil a gente fazer uma transição de carreira, não é fácil, mas vale a pena, sabe?
E, enfim, eu quero dizer para vocês não desistirem, sabe? Não desistam. Ocupem esses espaços, porque às vezes outras pessoas se inspiram em você. O caminho, ele não é fácil. É mentira quem fala que é fácil. Não é fácil. Mas ele não é impossível, sabe? E existem pessoas para te ajudar, sabe? Quero deixar meus contatos também. Quem precisar de ajuda para fazer essa transição. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, de conversar com as pessoas. Então, sempre vou estar disponível, assim, para ter essa troca. E vamos ocupar, meninas, mulheres, esses espaços Isso aí. na área. E é isso. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz. Isso aí, Alecão. Palmas para a Mariana, que era uma excelente pessoa. Pôde dar esse depoimento, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas aqui. E pessoal, recadinho pra gente finalizar aqui. Mais uma vez, obrigado por vocês pela audiência aí, quem acompanhou a gente. Quem puder, se inscreva no nosso canal no YouTube, Papo Programático. Na Twitch é só você colocar para seguir também. Tem o Instagram e o TikTok também, é tudo Papo Programático. Vocês ajudam bastante a gente dando essa moral, porque a gente também tem que dedicar bastante tempo para fazer esse trabalho e ajudar bastante pessoas aqui também. É isso aí, Alex. Tá pago, será, Alex? Mariana. Tá pago, gente. Foi muito bom ter vocês aqui. Eu agradeço de coração mesmo. A live não acaba só hoje, né? Ela encerra aqui, a gente dá essa pausa, a gente volta na sexta-feira, às 19 horas. A gente tem um outro convidado super especial também, que é o nosso professor Fábio. Eu falo professor porque ele é professor de todos. Ele foi professor dos meninos na escola, foi professor meu. Ele é um professor mesmo, ele tem muita didática também. Ele estará com a gente na sexta-feira, né? Então, eu gostaria que vocês também estivessem aqui acompanhando com a gente, façam perguntas, né? A gente vai tentar responder na íntegra o que a gente puder. Se a gente não souber, o professor pode tentar também. Se a gente não souber, a gente pesquisa no Google na hora. Traz no dia seguinte também, né? Na Traz próxima no dia live. seguinte também, isso mesmo. Então, a gente vai ter live. A gente tem a nossa live de quarta-feira, a gente tem a nossa live de sexta-feira, que são com convidados super especiais, assim como a Mariana, assim como o professor Fábio também, essa semana. E na segunda-feira, a gente também tem a live, que é Codando. A gente vai estar conversando, eu e o Ícaro, e a gente vai fazendo uns projetinhos, onde a gente mostra para muitas pessoas como iniciar. Que às vezes você recebe ali como iniciar um projeto, e às vezes você fala, cara, recebi isso aqui para fazer, como que eu faço? E a gente vai ali, pesquisa, tenta ler a documentação, ver como é que se programa aquilo ali, como é que declara cada situação. Com isso a gente vai tendo esses conceitos. A gente faz na unha o negócio, né? Inclusive a gente tá precisando de a gente tá montando um churrascômetro, né? Com esse live coding. E eu queria que a Mariana escolhesse a linguagem de programação que a gente vai fazer esse projeto no final. Por enquanto a gente só tá no pseudocódigo, né? Mas a gente vai transcrever para uma linguagem de programação. E não importa qual linguagem a gente vai estudar, pesquisar a documentação, aprender como realmente fazer aquele algoritmo que a gente montou. E aí, Mariana, o que você escolhe pra nós? Eu vou dar um desafio pra vocês. Pode passar. Eu quero que vocês façam isso C#. C#? Nossa, show de bola, hein? Top, show. Então, já temos o nosso visual aqui. Então, pessoal, último recadinho. A gente vai trazer alguns outros profissionais também que são relacionados à área de TI, né? A gente vai trazer um designer aqui, que é o Guto. A gente vai trazer 2 arquitetos também que trabalham junto comigo lá. Eles vão falar sobre o futuro da arquitetura no metaverso. Então tem bastante coisa pra gente trazer aqui, bastante papo pra gente trocar aqui. E é isso daí, fiquem ligados e sigam a gente em todas as redes. Valeu, pessoal. Valeu, gente, muito obrigado mesmo de coração, viu? Mari, mais uma vez, obrigado, viu, Mari? Tamo junto. E você volta, hein? Vou te trazer de novo pra gente falar outro tema aí, hein? Tamo junto, pessoal.